Então, vamos falar sobre a reencarnação. Vamos iniciar por fazer um pequeno enquadramento histórico e depois vamos ver progressivamente algumas evidências que nós hoje já encontramos acerca da reencarnação. Então, começando pelo significado, pela sua definição. Então, a reencarnação, o que é que significa? Reencarnação significa nascer outra vez num corpo físico, não é? Então, reencarnação equivale a renascimento. E, portanto, usa-se também o termo palingenesia, que vem do grego, juntando a palavra repetição com nascimento, o que significa nascer de novo. E a crença na reencarnação é, como todos nós sabemos, antiquíssima, não é? E bastante difundida por todo o mundo. Ela sempre constituiu um dogma básico de quase todas as religiões. E os registros históricos, religiosos, filosóficos sobre esta crença, e alguns deles são bem explícitos, estão muito divulgados e existem um pouco por todo o mundo. Então nós podemos ver aqui alguns exemplos, como por exemplo, nesta obra em Fontane sobre o Egito, escrito há 3000 anos antes de Cristo, nós podemos ler esta frase: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Mas, se formos ver ainda uma outra afirmação muito interessante, retirada do papiro de Anana, também do Egito, escrito em 1320 a.C., nós podemos ler o seguinte: o homem retorna à vida várias vezes, mas não recorda suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho ou como um pensamento ligado a algum acontecimento de uma vida precedente. Ele não pode precisar a data ou o lugar desse acontecimento, apenas nota serem-lhe algo familiares. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Vejam que interessante, como se isso enquadraria perfeitamente numa frase escrita nos nossos dias, não é? Passando do Egito para a Grécia, onde nós sabemos que muitos sábios gregos iam buscar velhos conhecimentos ao Egito, então também a Grécia tinha, acreditava no Renascimento. E também podemos encontrar várias referências ao Renascimento nos documentos históricos e filosóficos da antiga Grécia. Por exemplo, tiramos aqui esta frase: Feríquides e seu discípulo Pitágoras, então 570 anos antes de Cristo, foram os principais veículos das ideias reencarnacionistas que fluíram do Egito para a Grécia. O próprio Pitágoras era uma dessas raras pessoas portadoras de recordações de vidas passadas, ou seja, ele próprio tinha essas recordações de vidas passadas. Prosseguindo neste pequeno apontamento, que é apenas para nos localizar do ponto de vista histórico, seria impossível não falar sobre a crença no Renascimento a nível do Oriente, não é? Onde muitas, se não todas as doutrinas aí nascidas são reencarnacionistas. E como nós sabemos, para Buda, não é, Siddhartha Gautama, a reencarnação e a lei do karma constituíam os postulados básicos da sua doutrina. Segundo o budismo, o seu objetivo primordial será a libertação daquilo que se chama samsara, ou seja, a libertação do círculo vicioso das reencarnações sucessivas que se vai atingir quando se atingir o nirvana, não é? A plenitude. Bom, estes são assim alguns apontamentos, mas se quiséssemos aprofundar do ponto de vista histórico ao longo do tempo e dentro de diferentes culturas, muito poderíamos falar e encontrar. Dentro dos persas, nos celtas, nos druidas, nos cátaras, no aborígenes, enfim, seriam imensas essas referências e muito interessantes. Também o judaísmo, não é? Parece admitir a reencarnação. A Cabala fala sobre a reencarnação.
E no Antigo Testamento encontram-se várias alusões à reencarnação. E temos aqui algumas salientadas para quem de facto quiser aprofundar um pouquinho mais esta questão. E dentro do cristianismo? A simples leitura de algumas passagens faz ressaltar a naturalidade com que o Renascimento era encarado pelos discípulos de Jesus e por ele próprio, não é? Então, a título de exemplo, vamos só buscar aqui duas passagens. Nesta, retirada de Mateus, onde podemos ler o seguinte: perguntaram-lhe os discípulos, todos nós conhecemos muito bem esta passagem, não é? Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que Elias deve de vir primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias há de vir e restaurará todas as coisas. Declaro-vos, porém, que Elias já veio e não o conheceram, antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim, também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. De que outra coisa poderíamos estar a falar do que senão da reencarnação, não é? Relacionando João Batista com Elias. E também nesta outra passagem, também muito conhecida de todos nós, quando Jesus responde a Nicodemos, dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Claro que nós sabemos que depois a interpretação desta passagem derivou noutras explicações, mas a verdade é que nestas passagens e muitas outras percebe-se que a reencarnação era aceita com naturalidade por Jesus e, portanto, por aqueles que o seguiram. E assim foi até o ano de 553 depois de Cristo. Nessa altura, foi realizado o Concílio de Constantinopla e foi nesse concílio que, digamos que a reencarnação foi retirada e a partir daí as pessoas que falavam na reencarnação eram castigadas e eram condenadas. Então, há aqui este hiato desde este concílio até realmente ao século XIX, quando, obviamente que houveram sempre algumas questões filosóficas que se foram colocando, mas a verdade é que há realmente aqui este hiato até à codificação da doutrina espírita, quando, de facto, Allan Kardec não só renova a crença da reencarnação numa perspectiva cristã, como a sedimenta numa base filosófica sólida e abre caminho para o seu estudo científico. Então, é sem dúvida um marco muito importante. E apenas a título de exemplo, vamos ver na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Pergunta Allan Kardec. Ao que a espiritualidade lhe responde: submetendo-se à prova de uma nova existência. E na linha C da mesma pergunta, podemos ler o seguinte: parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma torna outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve de entender? Resposta sucinta para quando não há dúvidas. É evidente. Não era necessário mais nenhuma explicação, dada a pergunta. E chegado aqui nós podemos dizer, bom, o facto de algo ser falado, se acreditar em vários pontos do planeta, não é? Isso não faz com que, por si só, represente uma verdade, não é? Não é porque ela esteja realmente distribuída, falada um pouco por todas as épocas e um pouco por todos os continentes, que faz dessa questão uma verdade. Então aqui o que é que nós podemos dizer? Bom, nós podemos dizer, como Aristóteles nos dizia, que a não existência de uma só prova evidencia ao mesmo indício de que a reencarnação não existe, é uma prova de que ela existe. Ou seja,
Aristóteles o que é que dizia? De que se não fosse possível encontrar uma única prova a dizer o contrário, ou seja, ser capaz de desmentir a lei da reencarnação, por si só, essa impossibilidade constituiria uma prova. Bom, e realmente, apesar de muito se ter tentado, não é possível refutar cabalmente a existência da lei da reencarnação. E a verdade é que isso é importante, todo esse raciocínio filosófico, toda esta base que nos foi trazida pela doutrina espírita, mas nós sabemos que também temos muita necessidade e que é importante essa, digamos, investigação do ponto de vista científico. E será que nós conseguimos fazer isso até hoje? Bom, alguns exemplos são bem evidentes e importantes. Trazemos aqui talvez um dos maiores investigadores da reencarnação, o Dr. Ian Stevenson. O Dr. Ian Stevenson era um médico psiquiatra americano e que desenvolveu durante 30 anos um trabalho sério, muito bem documentado sobre a reencarnação. E a verdade é que, para além dos livros que ele escreveu sobre a reencarnação, ele publicou vários artigos científicos em revistas médicas. Porque assim, na verdade, qualquer um de nós pode escrever um livro, não é? E o livro, se eu conseguir que me publiquem, vão publicar o livro, não tem obrigatoriamente que existir uma análise sobre o conteúdo científico daquele livro. Mas, para um artigo ser publicado numa revista científica, de facto, todo o seu conteúdo é submetido a uma análise profunda por vários peritos antes de ser aceite para publicação. Então, digamos, no mundo científico, muito mais importante do que realmente dizermos que se escreveu um livro, é dizer-se que se tem artigos publicados, porque realmente passa por esse crivo, não é? De um grupo de especialistas naquela área que vão analisar o conteúdo, a metodologia, tudo aquilo que foi feito até se conseguir publicar aquele artigo. E a verdade é que o professor Ian Stevenson conseguiu publicar vários artigos em revistas de psiquiatria, de doenças neurológicas, doenças mentais, sobre a questão da reencarnação. E isto tem que nos obrigar a refletir sobre a metodologia que ele estruturou, com que trabalhou, que fez com que os resultados fossem passíveis de serem publicados e não questionada a metodologia utilizada. Mas quando se fala de reencarnação, para além de se falar do professor Ian Stevenson, não se pode deixar de, pelo menos, nomear outros nomes que também fizeram um trabalho extraordinário, como, por exemplo, Gabriel Delana, Nat Banerjee e, claro, o engenheiro Hernán Guimarães de Andrade, que fez também um trabalho extraordinário, e é ele, juntamente com o Dr. Ian Stevenson, que traz pela primeira vez esta noção da reencarnação enquanto lei biológica. E então, no livro Reencarnação no Brasil, ele faz-nos assim, por tópicos, não é? Esta sequência para nos levar ao raciocínio da importância e da lógica da lei da reencarnação como lei biológica. Então, primeiro ele diz-nos que todo o ser vivo se compõe de uma parte material e outra espiritual. Segundo, quando ocorre a morte, a parte material ou o corpo físico destrói-se, enquanto que a parte espiritual, uma vez abandonado o corpo, conserva-se indestrutível e em algum lugar. Terceiro, após algum tempo nesse estado de desencarnado, ao qual se chama intermissão, a parte espiritual torna a ligar-se ao ser vivo em início de formação e, seguindo todo o processo embrionário, volta a nascer de novo, a reencarnar. Quarto,
Normalmente, o reencarnado perde a memória dos detalhes da sua reencarnação anterior, mas conserva certos resíduos psicológicos e até mesmo fisiológicos da vida passada, sob a forma de tendências, aptidões, genialidades ou suscetibilidades fisiológicas, marcas de nascença, etc. Quinto, excepcionalmente, certas pessoas podem reter a memória de algumas experiências oriundas de encarnações anteriores, de maneira a fornecer dados que permitam estabelecer evidências a favor da hipótese da reencarnação. Isto tudo diz-nos o engenheiro Hernán Guimarães de Andrade. E agora, falando um pouquinho de algumas evidências, digamos, de alguma explanação sobre as hipóteses levantadas pelo Dr. Décio, aqui estamos nós a falar sobre alguns tópicos trazidos no seu livro que há pouco apresentávamos. Então, neste livro, ele faz uma reflexão profunda sobre muitas questões desses, abordando inicialmente os impasses científicos. Ele começa por falar não propriamente da reencarnação, mas inicialmente fala sobre os impasses científicos e mostra-nos que a razão pela qual os cientistas não conseguem ultrapassar esses impasses está diretamente relacionado com o facto de insistirem na busca, na procura de respostas para todas essas questões dentro do paradigma materialista. Não é? E levanta-nos algumas questões com as quais, enfim, nós falamos naturalmente sobre o ser vivo, a vida, e não nos questionamos sobre essas definições, não é? Parece-nos uma coisa tão banal falar sobre a vida, sobre o que é o ser vivo, enfim. Mas reparem o incrível, é que a biologia moderna até hoje não tem uma definição de consenso para vida. Aquilo que é o básico, é a vida, não é? Enfim, se nós perguntarmos a qualquer um, a vida, pronto, é a vida, não é? Todos nós estamos vivos. Mas a verdade é que não há uma definição consensual de vida. Este paradigma materialista, ele define o processo de vida, mas não propriamente a vida, não é? Mas sim o processo. E não consegue definir vida porquê? Porque para a sua definição é absolutamente essencial considerar a existência de um fator extrafísico. Lá está, era isso que o Dr. Décio, nesse raciocínio, nos queria levar, não é? Só quando a ciência, de facto, incorporar este conhecimento é que conseguirá definir vida, como um exemplo, assim como muitas outras coisas, não é? E depois também nos traz esta reflexão para nos levar à questão da reencarnação sobre a genética, não é? Porquê? Porque nós sabemos que o homem viveu na ilusão de que quando codificasse o genoma humano conseguiria explicar quase tudo. E a verdade é que tal não aconteceu. Para explicar pelo determinismo genético a complexidade das capacidades únicas do ser humano, nós deveríamos ter pelo menos 100 mil genes. E o que é que acontece? Acontece que os seres humanos possuem entre 30 mil e 40 genes. Uma mosca da banana possui 13 mil. Um parasita intestinal possui 19 mil. Apenas 1% do nosso código genético difere do macaco. E a diferença genética entre um asiático e um negro é apenas 0,01%. 0,01%. Ou seja, não é possível explicar toda a diversidade, quer do ponto de vista de características físicas, quer psicológicas, não é? Comportamentais, intelectuais, pela, digamos, genética, pela codificação dos genes, porque realmente nós diferimos tão pouco entre todos nós, não é? Corroborando com esse raciocínio, esta cientista, Lynn Margulis, ela diz-nos realmente que nem o DNA, nem qualquer outro tipo de molécula por si só é capaz de explicar a vida, não é? Ou seja, é necessário a existência de um metasistema antes, digamos, da existência da vida do ser humano, que de alguma forma modula a existência do ser humano, não é? Então tem que pré-existir algo, não é? E
Continuando neste raciocínio, se pré-existe algo, não é? E se vai ligar-se a um corpo físico de novo, porque não então também esse algo que pré-existe não subsistir depois da morte do corpo físico? E porque não esse mesmo algo não ir novamente ligar-se a um outro corpo físico? Então este é um raciocínio que se faz em relação à reencarnação. Então, mas quais são as evidências que existem já e que comprovem este conceito de reencarnação? Para facilitar, digamos, o nosso raciocínio, nós poderemos catalogar em 5 grandes grupos as evidências acerca da reencarnação. Umas, enfim, mais fáceis de comprovação e de investigação do que outras. Mas então vamos ver. Portanto, no primeiro grupo, nós vamos incluir as recordações espontâneas de uma ou mais vidas anteriores, surgidas na infância. No segundo grupo, vamos incorporar as recordações de vidas anteriores em adultos. E aqui vamos incluir as recordações iniciadas na infância que persistem em parte ou totalmente durante toda a vida, as lembranças de episódios de vidas passadas reveladas sob a forma de sonhos, visões em estado de vigília reveladoras de cenas do passado, a questão do déjà vu, o reconhecimento de uma pessoa com a qual nunca se teve relacionamento algum nesta existência, a recordação de eventos ocorridos em vidas anteriores provocados por associação com factos presenciados na vida atual, e memórias de vidas anteriores despertadas por ativação espontâneas de faculdades paranormais. Este será o segundo grupo de recordações, de evidências. O terceiro grupo por, digamos, informações. Sonhos anunciadores, informações fornecidas por desencarnados, revelando quem foi a pessoa numa vida anterior, informação fornecida por pessoas dotadas de faculdades paranormais especiais, informações do próprio indivíduo antes de morrer, prometendo voltar como filho ou filha de determinada pessoa. Enfim, claro que nós percebemos que estes são mais difíceis de comprovar. O quarto grupo, por características inatas, não é? E este é sim, com este nós estamos mais familiarizados, que é a questão das genialidades, alguns sinais ou defeitos congénitos, marcas reencarnatórias de nascença, qualidades boas ou más e aptidões à nascença das crianças, enfim. E o último grupo, por investigação experimental ou por outras causas eventuais, né? Psicanálise profunda, casos de obsessão, hipnose, ocasionando regressão da idade e daí a regressão a vidas passadas e a terapia de vidas passadas. Então, nós podemos ver que já conseguimos estruturar um conjunto muito alargado que nos faz pensar e que nos permite explorar a reencarnação, quanto mais não seja como uma hipótese científica. Claro que é difícil abarcarmos todas estas questões e então apenas como tópicos, até porque o tempo urge, vamos só falar assim de uma forma um pouquinho mais pormenorizada sobre estes 3 tópicos. Recordações espontâneas de vidas anteriores surgidas na infância, marcas de nascença ou defeitos congénitos e terapia de vidas passadas. Das recordações espontâneas em vidas anteriores surgidas na infância, de facto, o Dr. Ian Stevenson tem no seu livro Reencarnação e Biologia, tem cerca de 225 casos bem documentados sobre reencarnação de vidas passadas, sobre recordações espontâneas de vidas passadas. Ele recolheu muitos mais, mas aplicando no seu trabalho uma metodologia muito rigorosa, só foram publicados aqueles que cumpriam todos os critérios pré-estabelecidos. Então, desse livro, retiramos um caso, que poderia ser um outro qualquer dos 225 publicados, de um caso de um jovem que nasceu em 1910, era o Ahmed Nizian, e ele nasceu em Beirute. E ainda muito pequenino, com 3 anos, ele dizia que numa outra vida se tinha chamado Alvatar e que vivera numa cidade próxima chamada Cuernat, que era pedreiro, que tinha emigrado para o Brasil, onde tinha sido assassinado.
Então ele dizia o nome da esposa, dos filhos, tudo com muitos pormenores. E a insistência foi tanta que realmente um dia os pais resolveram levá-lo à pequena vila. Quando ele chegou lá, rapidamente ele conseguiu orientar-se, foi à casa que ele dizia ter sido a sua casa. Quando abriu a porta, identificou a senhora como tendo sido a esposa e os filhos pelo nome, chamando adequadamente qual era um e outro, um era Jorge e outro era Michel. Enfim, inicialmente, obviamente, que isso foi um bocadinho complicado, mas depois os pormenores eram tantos que era difícil negar essa proximidade e houve ali uma, digamos, amizade que se reestruturou entre aquelas duas famílias. Alguns anos mais tarde, aquela família, Avatar, teve um problema com a justiça por causa de um terreno, ou seja, eles tinham um terreno, entretanto compraram o terreno ao lado para construir um colégio e, digamos, os proprietários do novo terreno, digamos que ultrapassaram o limite do terreno desta família. E em tribunal, aquele jovem Ahmed declarou que, na outra vida, tinha sido ele a comprar o terreno e tinha colocado marcas no terreno, mecos, mas que provavelmente os mecos estariam soterrados com o tempo e, portanto, não os teriam encontrado. Mas, se procurassem nos sítios que ele sinalizava, com certeza que os iriam encontrar. E assim foi, e eles ganharam aquela causa. Que outra forma é que ele teria de se lembrar desses pormenores? E em relação às recordações espontâneas de vidas anteriores surgidas na infância, os estudos criteriosos científicos sobre a reencarnação que tiveram no professor Dr. Ian Stevens a sua maior expressão, como já dissemos, também já falei aqui deste livro, e portanto passávamos para as marcas de nascença ou defeitos congénitos, que também o Dr. Ian Stevenson muito estudou, investigou e publicou. E trazemos aqui também uma pequena história de uma criança que, quando nasceu, tinha, digamos, um defeito congénito a nível da veia pulmonar, que levou à necessidade da realização de várias intervenções cirúrgicas, praticamente à nascença. Bom, o menino, entretanto, foi crescendo e, quando começou a falar, começou desde logo a contar a história de que ele teria sido o avô da mãe, não é? E ele contava os pormenores, como é que tinha ocorrido a sua morte, que era policial, que tinha sido atingido num assalto, enfim, o que correspondia realmente à verdade. E o mais interessante é que, quando comparada à lesão que causou a morte, portanto, do avô da criança, que seria a criança, não é? A verdade é que o laudo da autópsia dava que a causa da morte teria sido a penetração da bala exatamente no lugar onde o menino tinha aquela alteração de nascença. Mas também aqui nós podemos encontrar inúmeros exemplos muito consistentes sobre, digamos, as marcas de nascença. Claro que muitas destas alterações congénitas, sobretudo as malformações, têm muitas vezes uma causa genética, infecciosa ou química bem identificada, não é? E não é isso que nós estamos a negar. Mas, mesmo assim, não é, considera-se que de 43% a 70% destas alterações congénitas não apresentam uma causa diretamente atribuível. Não é? Algumas sim, consegue-se atribuir, mas é uma percentagem muito grande na qual nós não conseguimos encontrar nenhuma causalidade para essas alterações congénitas. E, por último, em relação às terapias de vidas passadas, é uma área que tem tido um grande crescimento nos últimos anos. E sabe-se realmente que esta forma de terapia teve início no século XIX e desde essa altura tem despertado cada vez mais interesse, não é? Na atualidade são inúmeras as obras publicadas sobre o assunto e é elevado o número de psicoterapeutas que utilizam esta metodologia. Muitos são os casos que poderíamos aqui também relatar, mas é importante aqui referenciar que a questão da regressão de memória a vidas passadas tem que ter uma indicação
precisa, não é? Tem que ser orientada por alguém com conhecimento nessa área e não apenas movido pela curiosidade. Ela deve ser feita quando indicada e por motivos, digamos, terapêuticos. Agora, a verdade é que surge esta pergunta. Muito bem, mas tudo isto, para onde nos levará este conhecimento? Que consequências é que tem para nós o conhecimento da reencarnação? De facto, o que nós podemos dizer é que aceitar a reencarnação implica mudar de paradigma. A aceitação da reencarnação leva a duas categorias principais de mudanças decorrentes da sua aceitação como lei biológica, e isto é muito importante. Por um lado, leva a modificações conceptuais e estruturais e, por outro lado, leva a mudanças filosóficas e morais. E isto é muita coisa, não é? Então vamos ver assim de uma forma muito rápida em relação às modificações conceptuais e estruturais das ciências da vida, o que é que isso vai ter implicação? Já falamos um pouquinho. Modificação no conceito da vida. E ao modificarmos o conceito de vida, caem por terra muitas das teorias que defendem, por exemplo, o aborto, a utilização de células-tronco de embriões, enfim, e outras coisas. Uma modificação do conceito de morte. E isto, no fundo, vai ter também implicação na discussão quando formos falar sobre a visão, sobre a eutanásia, sobre morte cerebral e sobre tantos outros assuntos relacionados. Vai implicar uma mudança na anatomia e fisiologia que deverão procurar as estruturas e o funcionamento da interface físico-etérica, não é? Ou seja, no fundo, vai ter que se ampliar o estudo da anatomia e fisiologia para um estudo também transdimensional. E também as mudanças da terapêutica, não é? O próprio entendimento da relação entre o corpo e a alma por parte do doente será já um fator promotor de saúde e não deixará de ser uma forma terapêutica, já que estimulará a busca da elevação espiritual, não é? Nós ao sabermos da reencarnação. E as mudanças filosóficas e morais? Há uma história muito interessante que eu não resisto a contar, apesar do tempo que eu estou ali a contabilizar. Em 1961, quando o Dr. Ian Stevenson disse que iria para o Oriente, não é, estudar as questões da reencarnação, claro que os seus colegas, não é, olharam para ele e fizeram assim um riso de escárnio, pensando que, enfim, que ele teria entrado em loucura e ir agora lá para não sei para onde estudar a reencarnação. Mas, mesmo assim, ele foi, como nós sabemos. Quando ele chegou à Índia, ele procurou falar com alguns sábios daquela região. Encontrou um guru e então entabulou com ele uma longa conversa, muito interessante, sobre os seus propósitos, tentando colher informação. E a dada altura o guru perguntou-lhe porquê é que ele estava ali, porquê é que ele queria estudar a reencarnação. Ao que o Dr. Ian Stevenson disse que, para além do motivo científico, que acreditava que se ele conseguisse comprovar a lei da reencarnação, que isso contribuiria para a mudança da postura do seu povo, melhorando, digamos, a sua postura perante a vida. E desta vez foi a vez do guru se ter rido do Dr. Ian Stevenson. Então, na primeira vez, riram-se os colegas na sua perspectiva materialista, não é? Achando que era ridículo ele ir estudar a reencarnação. E depois este guru também se riu. E riu-se porquê? Porque ele disse, olha, é assim, aqui na Índia todos são reencarnacionistas, mas não é por isso que o nosso povo é melhor que o vosso. Então o que é que falta para que realmente este conhecimento, não é, nos ajude a transformar-nos? Falta, pois, a incorporação do seu significado moral, não é? E a esse propósito, a doutora Marlene Nobre, no prefácio deste livro, do Dr. Décio, diz o seguinte: não basta que a reencarnação seja aceite como lei biológica universal. É preciso, sobretudo, que os seres humanos vivam o seu significado moral abrangente, que é o de transformarem-se interiormente e de tal modo que suas ações sejam calcadas no amor
e na compaixão. Somente assim inauguraremos uma nova era de paz e concórdia para a humanidade, em que não seja vã a palavra felicidade. Então é isso, falta a incorporação do seu significado moral. E também o engenheiro Hernando Guimarães de Andrade, no livro Você e a Reencarnação, diz o seguinte: a certeza da sobrevivência e da reencarnação certamente contribuirá para melhorar o comportamento dos homens. Mas, para que ocorra semelhante situação, é preciso que a assimilação da convicção acerca da sobrevivência do espírito e da reencarnação se faça juntamente com a indispensável evangelização das pessoas. Mais uma vez, a importância do significado, não é? Porque nós sabemos que realmente não há morte, não é? Viver e morrer são dois aspectos de um mesmo fenómeno ao qual podíamos simplesmente chamar vida, pois a morte já está nela implícita, não é? E nós sabemos que vivemos para atingir um dia os altos níveis de espiritualidade, que foi a meta escolhida por nós próprios, quando, ainda como partículas de consciência cósmica, demos o primeiro passo no extenso caminho da vida. É um destino ao qual ninguém escapará. O evoluirmos e o nos aperfeiçoarmos. Daí Allan Kardec nos dizer: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. E sabemos também que o melhor roteiro para conseguirmos essa progressão é, de facto, a lei do amor universal que nos foi trazida pelo Mestre Jesus. Esta era a mensagem que nós tínhamos para vocês nesta noite, desejando a todos uma noite com muita paz e um regresso aos nossos lares com um coração cheio de bem-estar, de harmonia, de paz, e que possamos interiorizar todos estes ensinamentos que vamos escolhendo uns com os outros ao nosso dia-a-dia, pois esse é o principal objetivo das nossas vidas. Muito obrigada a todos.